Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus disse como não orar, não imitem os hipócritas. No versículo 6, ele disse para quando orar, nós irmos para um quarto em secreto e buscar ao Pai que vê em secreto. No versículo 7, ele nos alertou para que nós não ficássemos repetindo a mesma coisa. E agora ele vai começar a dar um modelo de oração. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mateus capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Jesus está falando: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A Bíblia King James traz uma epígrafe, o subtítulo de oração modelo, logo antes desse texto. Por quê? Porque Jesus ele não está dizendo que toda oração deve ser repetindo essas palavras. Isso não é um mantra, mas é um modelo a ser seguido. Então nós precisamos olhar para esse modelo e absorver o que ele queria nos ensinar. Então vamos versículo a versículo, como nós já estamos vindo desde o versículo 5, entender o que tem por trás deste modelo, até porque é uma oração muito curta e por certo o Senhor espera que nós passemos mais tempo na sua presença do que esse pequeno tempo dessa pequena oração que Jesus nos ensinou como um modelo a ser seguido, um trilho, um caminho. A coisa que nós absorvemos é a maneira como Jesus se dirige a Deus, e ele dirige-se a Deus como Pai. O que ele quer nos ensinar com isso? Quer nos ensinar que existe um caminho para a intimidade, que ele veio para estabelecer muito mais do que religião, relacionamento, que ele deseja que nós tenhamos um contato íntimo com Deus que está no céu. Em Salmo 68, versículo 5, a Bíblia vai dizer que no nosso Deus, ele é Pai dos órfãos, aqueles que se aproximam dele. Ele os trata como filhos, mas todos são filhos de Deus? É o que muita gente pergunta e o que muita gente afirma. Mas à luz da Bíblia nós vamos ver que não, nem todas as pessoas são filhos de Deus. A Bíblia ela vai dizer em João capítulo 1, versículo 12 o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crer no nome de Jesus e o recebe como o quê? O recebe como Senhor, o respeita como Senhor, o vê como Senhor. A estes, a Bíblia diz, é dado o poder, o direito de ser filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, essa verdade é reafirmada. Ela diz o seguinte: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, papai. Nós não temos um espírito de escravidão. Não há motivos para eu ter medo de me aproximar de Deus. É por isso que Jesus, quando começa a sua oração, faz questão de se dirigir a Deus como Pai, para que nós aprendamos com Ele isso, que nós não precisamos ter medo do Pai que está no céu, do Deus que está no céu e é nosso Pai, que Ele tem cuidado, especial carinho, especial amor pelos seus filhos, e nós podemos chegar com confiança até Ele, sabendo que seremos por Ele recebidos e tratados como filhos da adoção, filhos escolhidos por Ele, um Pai cuidadoso, um Pai carinhoso, um Pai amoroso, um Pai poderoso, mas um Pai que não abre mão e não despreza nenhum de seus filhos que se aproxima dele através de Jesus Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos no versículo 9 é o seguinte: Pai nosso. Embora Jesus tenha dito alguns versículos antes, quando você for orar, entra no teu quarto em secreto, e o teu Pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar. Então Jesus está falando de um relacionamento pessoal, de uma atitude pessoal, particular. Jesus, através desta pequena frase, nesse início de oração, nos faz lembrar que nós pertencemos a uma família. Quem tem pai pode ter irmãos, e quem tem Deus como Pai
tem muitos irmãos e não escolhe o irmão que tem. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 19 o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Embora eu esteja no secreto, embora o Senhor Jesus está nos encorajando a ter um relacionamento pessoal, particular com Deus, Ele também está nos encorajando, nos lembrando que nós pertencemos a uma família, que nós não podemos e não é correto, à luz da Bíblia, caminhar sozinho. O momento de oração deve nos trazer uma responsabilidade coletiva. Mesmo ali no secreto, eu preciso lembrar dos meus irmãos, daqueles que estão passando por necessidades, dificuldades, aqueles que estão do meu lado, aqueles que estão distante de mim. A Bíblia vai nos ensinar a fazer intercessão, oração por todos os homens. Portanto, eu me dirijo ao Pai, mas lembro que o Pai não é meu, o Pai é nosso. Eu faço parte de uma família, eu faço parte de um corpo, como diz a Bíblia. Não é possível ser igreja sozinho, é impossível ser igreja sozinho. Por isso o escritor de Hebreus que diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Se alguém está dizendo que é possível você servir a Deus sozinho, sem os irmãos ao seu lado, sem um líder à sua frente, essa pessoa está completamente equivocada. Está indo na contramão daquilo que a Bíblia ensina. Jesus falou aos seus discípulos: o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos pela maneira como vocês se amam. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, a Bíblia chama a igreja de família de Deus, e a oração deve trazer essa nossa consciência, que eu não estou ali para buscar um pai que é meu, estou ali para buscar um pai que é nosso. A oração deve me tirar do campo do egoísmo, que é algo que Deus odeia, e me levar para o campo do coletivo, onde eu faço parte de algo maior, onde eu faço parte de uma grande família, e dessa família Deus é o Pai. Deus é um parâmetro. Então, quando Jesus fala Pai, eu sei que eu posso me aproximar de Deus com confiança e intimidade. Quando Jesus fala nosso, eu preciso me lembrar que eu preciso orar por todos os homens. E na sequência ele fala: santificado seja o seu nome. Se num primeiro momento ele fala de pai, que eu tenho um acesso a um colo, que eu tenho acesso a alguém que me entende, ele também agora está equilibrando a coisa dentro da minha mente, dizendo: olha, ele é teu pai, mas lembra que pai ele é, lembra quem ele é. Em Malaquias nós vamos ver o povo de Israel se esquecendo disso e então confundindo as coisas. E aquele povo que na época tinha o hábito de sacrificar animais a Deus, porque era uma ordenança, coisa que depois foi abolida, começaram a sacrificar qualquer tipo de animal. Aquilo era o culto que eles ofereciam a Deus. E aquilo tinha um simbolismo por trás. E eles começaram a levar animais cegos, animais coxos, animais mancos. Aquilo que não servia para ser negociado, aquilo que não ia trazer uma boa renda para eles, eles cumpriam um dever religioso. E a Bíblia vai dizer em Malaquias capítulo 1 que Deus começa a rejeitar essas ofertas, porque Deus não precisava de nada disso. Aquilo era uma maneira deles demonstrarem gratidão e reconhecimento ao Deus que tinha dado tudo que eles tinham. E então eles começam a oferecer qualquer coisa para Deus. E então Deus chega, usa um profeta para falar com aquele povo. E o que Deus diz para eles é o seguinte, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Dentre outras coisas, Deus diz assim: o filho honra o seu pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Aquele povo havia perdido completamente o respeito pelo pai. Então Deus é o meu pai, mas ele não deixou de ser Deus para ser meu pai. Eu preciso chegar com reverência. E por isso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Eu preciso adorá-lo. A oração é também adoração. A oração é onde eu estabeleço a intimidade, o contato, eu abro meu coração para o meu Pai. Mas é onde eu adoro, exalto, glorifico o meu Deus.
e eu não posso oferecer qualquer coisa. Quando aquele povo levava um animal cego, sabe o que eles estavam dizendo? Eu preciso segurar o animal bom para mim, porque ele vai me dar mais lucro. Ou seja, eu estou orando somente pensando no benefício que isso pode me trazer. Eu não vim aqui adorar, eu vim aqui buscar o que o Senhor pode me dar. Então, é Pai, é meu e eu quero. Mas o que Jesus está ensinando que não é esse o caminho da oração. O Pai é nosso e o nome dele é santo. Precisa ser adorado, glorificado, receber o melhor, receber um coração sincero, verdadeiro, que dá uma adoração a qual ele é digno de receber. Nós precisamos entender isso. E nós não santificamos o nome do Senhor somente nas palavras da nossa oração. Nós santificamos o nome do Senhor na nossa conduta diária. Nós santificamos o nome do Senhor nos nossos negócios. Nós santificamos o nome do Senhor no nosso trabalho. A história diz que Alexandre uma vez passou em revista o seu exército, e no meio do exército tinha um recruta, um soldado, que tinha o nome de Alexandre. E ele, perguntando o nome de um por um, chegou a esse rapaz, e quando ele perguntou, o rapaz falou assim: o meu nome é Alexandre, o mesmo nome do comandante, e esse comandante que tinha grande fama e que nós conhecemos muito bem. Então ele voltou-se para o soldado e disse: então honra o nome que você carrega. Nós, uma vez que aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas, carregamos nas nossas vidas o nome dele. Então nós precisamos honrar o nome que nós carregamos e o santificar nas nossas atitudes. E quando em oração, não diferente. Santificá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Toda oração, ela deve ser consciente de uma intimidade com o Pai, mas também não pode ser deixado de lado uma adoração sincera ao Deus que criou todas as coisas. E eu gostaria de, nesse momento, estar orando com você. Pai nosso, bendito e santo, Tu és nosso Pai, nós sabemos que o Senhor cuida de nós com muito amor, que o Senhor tem boas mãos estendidas sobre as nossas vidas, mãos cuidadosas, mãos protetoras, de um Pai que ama seus filhos. Mas Tu és santo, Tu estás acima de tudo. Tu criaste todas as coisas, sem Ti nada do que foi feito se fez. Por isso nós Te adoramos, Te exaltamos, Te bendizemos. Nós sabemos, Senhor, que se não fosse a Sua misericórdia, a Sua graça, nós não seríamos dignos de ser e de estar diante de Ti e de sermos chamados Seus filhos. A Sua misericórdia providenciou a salvação para as nossas vidas. E por isso, Senhor, nosso coração é grato. Nós Te glorificamos por isso e pedimos ao Senhor, continue, Senhor, nos dando graça para Te seguir, ó Deus, e Te obedecer em tudo quanto, ó Deus eterno e bendito, nos for solicitado. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos por ter nos aceitado como filho e Te exaltamos porque reconhecemos que Tu és Deus acima de tudo e acima de todos. Amém.